Olá, sou Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo. E estamos agora na última aula do nosso curso Parcerias do Estado com o Terceiro Setor. O tema da nossa aula, agora, a nossa quinta aula, é controle das parcerias do Estado com o Terceiro Setor. O controle dessas parcerias. Quais são as formas de controle, como eles ocorrem, quais são seus limites e quais são as polêmicas e problemáticas envolvendo o tema controle das parcerias. Nós apresentamos aqui os nossos alunos presentes, o Renato, a Suzy e também o Leonardo, que estarão conosco nesta aula. E para você que está assistindo a aula, você pode encaminhar as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas inquietações para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, simplesmente se identificando e identificando o tema também, né? E o professor para quem a sua pergunta é destinada. Na última aula, nós pudemos estudar, não é, o que é o contrato de gestão das organizações sociais. Então, o contrato de gestão, junto com os convênios e junto com os termos de parceria das OCIPs, são os instrumentos jurídicos estabelecidos no nosso ordenamento para a formalização das parcerias envolvendo Estado e terceiro setor. Podemos perceber que cada um desses instrumentos se submete a um regramento específico e, quando o convênio é firmado, ou a opção foi o termo de parceria, ou a opção foi o contrato de gestão, os regimes jurídicos, embora muito próximos, são regimes jurídicos diferentes. E, nesse sentido, então, não se pode confundir os regimes jurídicos do convênio, do termo de parceria e do contrato de gestão. Eles são próximos, porém distintos, porém dotados de especificidades, não é? Nesse sentido, então, cabe agora nós estudarmos e realizarmos em conjunto aqui uma reflexão. Muito bem, firmada a parceria, quais são as formas de controle dessas parcerias? Este tema é um tema que efetivamente está, digamos assim, nas manchetes, né, da imprensa, dos jornais, dos telejornais e assim por diante. Infelizmente, casos mais recentes envolvendo acusações, porque muitos desses casos ainda não foram julgados, né, na sua totalidade, mas acusações de corrupção envolvendo ministros de Estado, diretores de muitas entidades, não é, da administração pública federal, não só a federal, mas sobretudo a federal, não é, nesses últimos momentos, nesses últimos casos, nós vamos perceber que muitas dessas hipóteses, desses casos que em tese envolvem corrupção, estão referidos sobretudo com a celebração de parcerias envolvendo o Estado com o terceiro setor. Esse tema, portanto, merece uma reflexão, né? Efetivamente, essa legislação envolvendo convênios, termo de parceria e contrato de gestão é uma excelente legislação, eventualmente há lacunas, e o mau gestor, não é, quando ele pretende realizar atividades que são de dilapidação do patrimônio público, de desvio de recursos públicos, ele vai optar efetivamente por formatos, vamos dizer assim, não é, ou contratos, ou acordos, não é, que tenham algumas falhas na legislação. Portanto, o tema do controle é um tema essencial. O controle da gestão pública como um todo é um tema essencial. E as parcerias, como nós notamos, que são temas mais recentes na prática administrativa brasileira, necessariamente evocam, não é, uma séria reflexão para casos como esses, ou efetivamente não acontecerem mais, não é, ou realmente não serem passados, né, por impunidade. Ou seja, se acontecerem, o controle vai ser efetivo, não é, e efetivamente será possível punir, não é, maus gestores que se utilizam das parcerias para fins escusos. Não é? Bom, não somente por esse motivo o tema dos controles das parcerias é importante, mas sobretudo porque quando a administração ela realiza ou celebra uma parceria, o que ela pretende? Ela pretende que aquela parceria alcance seus efeitos, que ela chegue ao final, que ela seja eficiente, né? No começo, no meio e sobretudo no fim.
que esses resultados não somente são resultados que serão sentidos na área da saúde, da educação, da assistência social, do meio ambiente, mas esses resultados vão efetivamente ter um impacto nessas áreas, vão fazer com que a atuação do Estado, não é, melhore no sentido de criação de uma melhor política pública, que esses resultados efetivamente gerem mais benefícios à coletividade, não é? E que as parcerias cada vez mais sejam instrumentos gerenciais, porque são instrumentos gerenciais, que possam alcançar melhores resultados, sobretudo em áreas sensíveis, sobretudo em áreas em que é necessário atender a população mais carente, não é? E, sobretudo nesses casos, a atuação das ONGs, das entidades do terceiro setor, consideradas aqui como entidades do terceiro setor sérias, né, efetivamente podem ser a melhor forma de atuação, a melhor opção. Por quê? Vamos pensar em uma situação específica de uma situação, de uma área, vamos dizer assim, de uma área de risco, não é? Uma favela, enfim, onde efetivamente aquelas pessoas, aquela população tem necessidades prementes, não é? Sobretudo em questões que fazem parte da sua sobrevivência. Muito bem, muitas vezes nessas áreas, hoje a situação está mudando, né, com as políticas de pacificação, mas de toda forma nessas áreas nem mesmo o Estado consegue ingressar e prestar serviços que ele é obrigado a prestar. Né? Nesse sentido, as parcerias são importantíssimas, porque as organizações de base, as organizações comunitárias podem ser acessadas, portanto o Estado pode parcerizar com essas entidades e elas vão desenvolver no local, até porque tem mais legitimidade e acesso àquela população, poderão, portanto, realizar aquelas atividades, recebendo recursos financeiros ou outros bens, por exemplo, do Estado, poderão prestar os serviços àquela comunidade não se sentirá abandonada pelo Estado. Então, as parcerias, elas têm uma forte relação com a área social do Estado e com as políticas sociais. Portanto, elas têm de ser tratadas, levadas pelo Estado, né, num sentido muito sério. Né? Esses casos que, eventualmente, acabam gerando assim, um mal-estar, né, efeitos negativos na parceria e no terceiro setor como um todo, muitas vezes, infelizmente, tem seu foco, tem seu epicentro em desvios perpetrados pela autoridade pública, pelo gestor público. E é justamente isso que o controle das parcerias, o controle como um todo, o controle da gestão pública deve coibir. E a impunidade desse mau gestor não pode ser alguma coisa que seja comum, não é? Ou que não gere nenhum tipo de insatisfação da comunidade. Então, esse tema é um tema sério e é por isso que nós vamos tratar agora dos tipos de controle, envolvendo não só as parcerias do Estado com o terceiro setor, mas o controle do terceiro setor como um todo, que é um tema muito polêmico. E por que a polêmica? Inicialmente porque a Constituição de 1988, lá no artigo 5º, como nós já pudemos ter a possibilidade de estudar, diz que uma liberdade pública é a liberdade de associação, que é aquela possibilidade, não é, dos cidadãos se unirem em torno de uma atividade que é considerada uma atividade ilícita. Então, associação para a realização de uma atividade que é considerada uma atividade ilícita. E também a questão da liberdade de funcionamento das entidades associativas do terceiro setor, também prevista no artigo 5º da Constituição. Essa liberdade de funcionamento, por exemplo, ela veda interferências indevidas do Estado no funcionamento, não é? No funcionamento das entidades associativas. Bom, muitos entendem que, em decorrência desses preceitos constitucionais, não há que se falar em controle externo do terceiro setor, não é? Porque a liberdade de associação, a liberdade de funcionamento, não é? E aquele outro preceito constitucional que diz que as atividades das entidades associativas somente pode ser suspensa por decisão judicial e a dissolução dessas entidades que pode ocorrer somente pode ser
realizada por meio de sentença agora transitada em julgado. Muito bem. Todas essas questões são consideradas, num sentido coletivo aqui, como direitos das associações e devem ser respeitados pelo Estado, efetivados pelo Estado. Porém, assim como entidades estatais ou gestores públicos podem realizar, digamos assim, atividades ilícitas, empresários, líderes empresariais também podem realizar essas atividades, diretores, não é? E também pessoas ligadas a entidades do terceiro setor também podem afrontar a legislação e realizar atividades consideradas contrárias à lei e ao direito. Não é? Nesse sentido, todos os setores, portanto, não é, têm que ter, em certa medida, mecanismos de controle. E não é porque estamos diante de entidades da sociedade civil que controles não serão realizados. É claro que isso tem que ser feito, esse estudo tem que ser feito com muita parcimônia, não é? Um estudo muito afinado com o texto constitucional, porque de nenhuma maneira o Estado pode invadir a esfera própria da associação ou da fundação. Porém, por exemplo, quando recursos públicos são transferidos dos cofres públicos para entidades do terceiro setor, é óbvio que a gestão desses recursos deve ser acompanhada, fiscalizada, não é? De uma forma muito forte por parte dos órgãos de controle e de fiscalização constituídos. A própria sociedade civil como um todo tem o dever de fiscalizar a aplicação desses recursos. Então, não é verdade que as entidades do terceiro setor não podem, sobretudo quando realizam parcerias com o Estado, sofrer formas de controle ou se submeter a mecanismos de fiscalização. Se o recurso é público, ele é transferido a uma entidade privada que fará essa gestão desses recursos e o recurso continuará a ser público. Nesse sentido, então, há uma proteção do patrimônio público, independentemente de quem venha fazer a gestão. Então, se as parcerias ou das parcerias decorrem a possibilidade da transferência de recursos financeiros, é óbvio que esses recursos financeiros devem ser controlados e fiscalizados pelos órgãos de controle e de fiscalização constituídos. Muito bem, esse tema, ele não é um tema muito bem disciplinado na legislação brasileira. Nós vamos encontrar, não é, formas de controle em diversas leis. E aqui as leis são esparsas, são entrecortadas em algum sentido, e essa visão mais fragmentada, essa disciplina mais fragmentada do tema do controle e da fiscalização do terceiro setor no Brasil, acaba gerando muitas dificuldades, além de muita polêmica. Então, me parece que seria o caso de se estabelecer essas formas de controle em um texto, em um diploma legislativo, que fosse um diploma legislativo mais uniforme, né? Ainda que fosse em linhas gerais. O que nós podemos conceber aqui como um estatuto do terceiro setor ou uma lei geral do terceiro setor. O terceiro setor, mais do que qualquer outro setor, mais do que o primeiro, mais do que o segundo, ele não pode deixar dúvidas. Não pode deixar dúvidas a respeito da veracidade das suas informações, né, da boa intenção das suas ações, do seu altruísmo, da solidariedade, da realização e da aplicação de recursos públicos e privados na realização das suas atividades sociais. E para isso, então, a população que recebe os recursos, a população que doou recursos, o próprio Estado, quando transfere recursos, todas essas pessoas que nós chamamos, né, no vocabulário típico do terceiro setor como stakeholders, que é um termo em francês que diz respeito àqueles que têm uma espécie de uma relação mais direta, né, não somente os beneficiários, mas aqueles que têm uma relação mais direta com as entidades do terceiro setor, aqueles que contribuem em alguma medida, né, com as entidades do terceiro setor, eles têm o dever de serem bem informados, de saber como, né, de saber o que foi feito com os recursos que eventualmente tenham sido doados, sobretudo quando os recursos são públicos, os recursos são de todos, não é? São de todos nós. Então, essa aplicação de recursos ela deve ser transparente. Não é? Temos que saber quais são os resultados
que a entidade alcança. E, dessa forma, o controle interno, seria assim, fazer a lição de casa, né? Sobretudo quando a entidade está realizando a gestão das suas atividades, aplicando seus recursos. Então, controle interno é um tema que já está previsto em alguma legislação. Por exemplo, a gente percebeu na aula sobre a CIP que já há alguma previsão nesse sentido, a própria OS, não é? Hoje, a nova legislação de convênios também obriga as entidades convenentes privadas sem fins lucrativos a terem, digamos assim, informações suficientes, transparência no uso de recursos, mas, de toda forma, a legislação brasileira merece ser aperfeiçoada. Nós não temos esta matéria bem disciplinada ainda, né? Ela está muito solta, ela está muito fragmentada. E a ideia de controle, portanto, parte de uma boa noção, de uma boa disciplina de controle interno das entidades do terceiro setor. Muito bem. Agora, o controle interno é uma forma de se entender o controle das entidades do terceiro setor. Na minha opinião, aquela que seria mais efetiva, né? Mais efetiva. A própria entidade do terceiro setor ratificando, né, a veracidade, a legalidade da sua atuação. E isso, sem dúvida alguma, faria com que os resultados eventuais, né, de fiscalização e controles externos, de órgãos e entidades externas à entidade do terceiro setor, venham a não encontrar nada, não é? Ou quase nada, no sentido de irregularidades e ilegalidades dessas entidades. Muito bem. Mas nós não podemos esquecer que há várias outras formas de controle, não é, das entidades do terceiro setor. E aí nós podemos falar, então, em controle externo, não é? Controle externo das entidades do terceiro setor. De uma forma bem específica, né? E esses controles já estão previstos na legislação brasileira. A ideia seria, sobretudo, uniformizá-los em um texto mais claro, né? Mais direto, e que conferisse o quê? Segurança jurídica às entidades do terceiro setor. Esses controles já existem, eles são realizados, mas os limites desses controles não estão bem previstos na legislação brasileira. Sobretudo, é por isso, então, que mereceria haver um estudo, não é, para se estabelecer uma melhor legislação neste tema. Bom, mas o controle externo das entidades de terceiro setor, ele é aquele realizado por órgãos e pessoas que não integram a estrutura organizacional da entidade. E, então, controle externo, ou quem poderia realizar o controle externo sobre essas entidades? O Poder Executivo, já vamos ver em que medida, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, deixando bem claro, como determina a Constituição, que o Tribunal de Contas é um órgão, né, auxiliar do Poder Legislativo, com competências definidas constitucionalmente. O Ministério Público, sem dúvida alguma, aquele órgão que detém as maiores competências hoje no direito positivo brasileiro para fiscalizar e controlar as entidades do terceiro setor. O Poder Judiciário, que vai atuar quando provocado, mas tem uma limitação também no próprio texto constitucional, quando o tema é controle do terceiro setor. Os cidadãos e entidades do terceiro setor, em geral, por exemplo, aqui nós vamos falar do chamado controle social, quando a própria sociedade, os próprios cidadãos controlam as ações do terceiro setor, ou outros órgãos ou entidades, dependendo da natureza da entidade do terceiro setor e do âmbito territorial de atuação, né? Então é possível que haja todos esses tipos ou espécies de controle externo sobre o terceiro setor. Muito bem, vamos falar primeiramente do Poder Executivo. Quando é que o Poder Executivo ele atua como órgão controlador ou fiscalizador do terceiro setor? Muito bem, como nós já pudemos estudar, o artigo 5º da Constituição de 1988, no seu inciso 18, impede, né, o Estado de criar uma legislação que obrigue as entidades do terceiro setor a requerer e conseguir, previamente ao seu funcionamento, uma autorização. Então, as entidades do terceiro setor elas vão ser criadas e vão funcionar independentemente de autorização prévia do Estado. E o Estado também não pode interferir, não é, em seu funcionamento.
Além disso, como nós já percebemos, o Estado, o Poder Executivo, não pode, de per si, dissolver, por uma decisão administrativa, dissolver uma entidade do terceiro setor, né? Nem mesmo suspender as atividades das associações. Isto não é possível, a Constituição proíbe, né? Como já mencionamos, a dissolução compulsória e a suspensão das atividades das associações somente poderá ocorrer por meio de decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o seu trânsito em julgado. Uma outra regra importante, sob pena de responsabilidade, o Poder Executivo deve ser obrigado a sempre informar aos órgãos competentes acerca de irregularidades e ilegalidades envolvendo entidades do terceiro setor, das quais tenha conhecimento, pois delas podem resultar efeitos como ajuizamento de ações de dissolução ou suspensão de atividades pelo Ministério Público. Então, o Poder Executivo, ele tem responsabilidades muito precisas, não é? No ordenamento em relação às entidades do terceiro setor, esse controle, essa fiscalização. Vamos, por exemplo, quando a entidade de terceiro setor, uma vez criada, uma associação, uma fundação, ela pleiteia um certificado, um título, um SEBAS, um CIP, um OS, enfim, como nós já estudamos, ao Estado, quando o Estado vai analisar aquele pedido, e então ele vai efetivamente saber se é o caso ou não de outorga daquela qualificação, daquela titulação à entidade do terceiro setor, ele já está realizando um controle prévio. Não somente saber se os requisitos legais estão sendo observados, mas requisitos que digam respeito também à forma como a entidade realiza as suas atividades, a sua seriedade e tudo mais. Então, são requisitos objetivos previstos na lei. Mas, nesse momento, outorgar ou não outorgar, alguns casos são de competência discricionária, como a gente viu, que é o caso da OS, alguns casos de competência vinculada, como é o caso da OCIP, né? Mas o caso do SEBAS não envolve só requisitos, envolve também resultados, não é? Que vão ser em determinados percentuais que devem ser atingidos pelas entidades beneficentes de assistência social. Então, nesse momento, o Estado já está realizando uma fiscalização, um controle prévio, ou seja, ele outorga uma titulação e por outorgar essa titulação, que muitas vezes, a maioria das vezes, gera imunidades tributárias, não é? Ou condições para que essas entidades elas possam ter acesso à imunidade tributária e também a determinadas isenções fiscais, ou seja, elas pagam menos impostos ou nenhum tributo, dependendo da espécie tributária, só por isso já vale, não é? Que determina uma renúncia fiscal, não é? Já só por isso já vale um maior controle, uma maior fiscalização por parte, com limites, é óbvio, por parte do poder público. Então, esta é uma questão importante. A existência de titulação específicas já gera uma competência de controle de fiscalização e o fato de que, por serem entidades assistenciais ou de terceiro setor, muitas vezes, com base nessa titulação, as entidades terem acessos a isenções tributárias ou até reforço das suas imunidades tributárias, então, nesses casos, já há que se falar, claro, de um controle maior por parte do Estado sobre esse patrimônio, vamos falar assim, e essas atividades das entidades do terceiro setor. Bom, agora, é claro que quando for o caso de cassação de registros ou de titulações, como a CIP, SEBAS, utilidade pública, né, OS, como nós já estudamos, quando for o caso de cassação dessa titulação, essa cassação sempre deverá ser realizada, ou previamente a essa cassação deverá ser instaurado um processo administrativo. Né? Sem um processo administrativo prévio, não há que se falar em cassação de titulação. Né? Porque se houve uma infração, né, e por parte da entidade do terceiro setor, e isso pode acarretar a cassação do seu título, da sua titulação, ou perda de direitos eventualmente, a entidade deve ser previamente ouvida. É a questão do contraditório e da ampla defesa, para que a entidade, então, o que vai ocorrer? Ela
se defenda perante o Poder Executivo e depois, se for o caso comprovado de uma infração, o Poder Executivo acaba, então, desqualificando ou aplicando sanções eventuais a esta entidade. Muito bem, o controle pelo Poder Legislativo. O controle pelo Poder Legislativo, ele é muito forte, né? E nesse sentido, então, o Tribunal de Contas tem uma forte competência, sobretudo para fiscalizar as parcerias do Estado com o terceiro setor. A Constituição é muito clara, dizendo que, por exemplo, os convênios, acordos e outros ajustes, né, e que desses convênios decorram transferência de recursos financeiros, o Tribunal de Contas tem competência para julgar as contas, né, e acompanhar, inclusive, a gestão desses convênios e acordos. Então, é a Constituição que diz que o Tribunal de Contas tem uma competência fiscalizatória forte sobre as parcerias em geral. A dificuldade é de saber o seguinte: se o terceiro setor, a entidade do terceiro setor que firmou uma parceria com o Estado, ela, em si, tem obrigatoriedade de prestar contas, ela, diretamente ao Tribunal de Contas. Esta é uma questão polêmica. E aí o Tribunal de Contas da União decide de uma forma, os tribunais de contas estaduais de outra, alguns tribunais de contas municipais, porque existem, né? Alguns também têm uma outra forma de ver a questão. Então, esse tema ainda está longe, né, de ser uniformizado. Mas vamos, por exemplo, para a referência da aula, falar a respeito do Tribunal de Contas da União. Muito bem. O Tribunal de Contas da União, ele tem uma série de decisões, já uma jurisprudência, portanto, dizendo o seguinte: no caso das organizações sociais, essas organizações sociais devem prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas da União. As OCPs são meras parceiras do poder público, né? Não se esqueçam que as OS em âmbito federal têm a participação de membros do poder público. As OCPs não. Né? Então, para o Tribunal de Contas da União, as OS devem prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas e as OCPs não. Essas contas chegarão até o Tribunal de Contas por meio da prestação de contas daquele que é, vamos dizer assim, o responsável, né? O chefe do executivo, o diretor máximo da entidade, que eventualmente tenha, entidade pública, que tenha firmado uma parceria com uma entidade como uma OCP. Né? Então, esse é um caso bastante específico. Ou seja, o Tribunal de Contas entende que há casos de prestação direta de contas e há casos em que essa prestação é indireta, ou seja, chega até o Tribunal de Contas por meio da prestação de contas dos responsáveis, né, pelas contas do Executivo em geral. Mas o controle do Poder Legislativo não se esgota no controle ou fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas. Né? Por exemplo, o Poder Legislativo, e o Congresso Nacional já fez isso pelo menos 2 vezes, instaurar comissões parlamentares de inquérito, CPIs, né? Para apurar, digamos assim, fatos, né? Que são considerados irregularidades, né? Ou até ilegalidades, mas sobretudo irregularidades, que podem envolver terceiro setor. Em 2 momentos, nós já tivemos CPIs envolvendo ONGs. Primeira CPI do Senado Federal, ela foi criada pelo requerimento número 22, de 19 de fevereiro de 2001. Qual era o foco dessa CPI? Apurar as denúncias veiculadas pela imprensa a respeito da atuação irregular de ONGs em território nacional, bem como apurar a interferência dessas organizações em assuntos indígenas, ambientais e de segurança nacional, sobretudo daquelas que são atuantes na região amazônica. Houve um relatório final dessa CPI e no relatório final foi proposto um projeto de lei de número 3877 de 2004, tramitando na Câmara dos Deputados e que até hoje, né, tramitou pelo Senado, foi para a Câmara e até hoje não foi convertido em lei. Ele tinha, esse projeto de lei, uma proposta, enfim, de aperfeiçoamento do controle em geral das entidades do terceiro setor. Então, por exemplo, a sua emenda dispõe sobre o registro, fiscalização e controle das ONGs e dá outras providências.
A segunda CPI que foi instaurada no Senado Federal é um pouco diferente dessa que eu mencionei, foi em 15 de março de 2007. Ela foi instaurada, para apurar, no prazo de 60 dias, a liberação pelo governo federal, aqui, né, mais específica, de recursos públicos para ONGs e para organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, bem como a utilização por essas entidades desses recursos e de outros por elas recebidos do exterior, no período de 2003 a dezembro de 2006. Não houve um relatório conclusivo, propriamente dito, dessa CPI, mas, de toda forma, o controle legislativo ele pode ocorrer, não é, e se utilizar, enfim, dos instrumentos previstos na Constituição para controlar, né, ou apurar fatos, como é o exemplo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é só a CPI. Os outros mecanismos de controle também do Legislativo podem ser utilizados neste caso. Recomenda-se, por exemplo, que os tribunais de contas acompanhem mais as parcerias, acompanhem mais de perto. Por exemplo, há tribunais de contas que estabelecem manual de procedimentos. Esta é uma ferramenta importante, né? Sobretudo porque, se a parceria somente for controlada ao final, digamos que ela seja uma parceria temerária desde o início, ou que problemas tenham ocorrido, né? E esses recursos eventualmente tenham evaporado no transcurso da parceria. Se o controle somente é ao final, esse controle será inefetivo, ineficaz, sobretudo, mas sem nenhuma efetividade. Então, nesse sentido, alguns tribunais de contas vêm criando o chamado controle de gestão, inclusive das parcerias. Estabelecem regras próprias quando, por exemplo, o poder público, decidindo pela parceria, ele se vê obrigado a, ao menos, comunicar, não é pedir autorização, mas comunicar ao Tribunal de Contas dessa sua intenção de parcerização, e o Tribunal de Contas passa a acompanhar todo o processo, antes mesmo da celebração da parceria. Então, vejam, esta é uma questão importante, salutar e moralizadora, no sentido de conferir maior eficácia ao controle do Legislativo por meio do Tribunal de Contas. Né? Na prática, não são todos os tribunais que assim operam, mas deveriam operar. Né? Então, esta seria uma importante inovação nesta matéria. O controle mais eficaz sobre o Tribunal sobre o terceiro setor, sobre as parcerias, sobretudo, efetivamente é o controle do Ministério Público. Né? Então, o Ministério Público é um órgão competente, já por um direito positivo, para controlar e fiscalizar as entidades do terceiro setor. Agora, esse controle e essa fiscalização tem que ocorrer nos termos e limites fixados pela Constituição Federal e também por lei. Nós teríamos aqui, sobretudo, 2 diplomas legislativos importantes em matéria de controle do terceiro setor pelo Ministério Público. Um é um decreto-lei antigo, que é o Decreto-Lei número 41 de 1966. Por meio desse decreto, o Ministério Público tem legitimidade para a proposição de ações destinadas à dissolução e à suspensão de atividades das associações, né, nos termos desse Decreto 41/66. Então, por meio dessas ações, ele provoca ao Judiciário. Né, ele provoca ao Judiciário que vai sentenciar, que vai decidir a respeito da dissolução, sempre com trânsito em julgado para ser efetivada, ou da suspensão das atividades. Né? E aí, sempre por meio de sentença. Né? E nesse caso, o próprio Código Civil, ele estabelece que cabe ao Ministério Público velar pelas fundações. Esse velamento é um acompanhamento mais de perto, né, da gestão do funcionamento das fundações, que, embora privadas, acabam desenvolvendo atividades de interesse público. É nesse sentido que o Ministério Público está mais próximo das fundações. A tendência que nós estamos observando no Brasil é que o Ministério Público também se aproxime mais das associações. Então, por entendimentos próprios de promotorias especiais de fundações e associações, ou mesmo de defesa do patrimônio público, muitas vezes, o Ministério Público vem criando mecanismos de maior controle e fiscalização sobre as associações. E este controle não está previsto no Código Civil, mas, mesmo assim,
ele vem crescendo bastante em todas as unidades federativas do país. Uma outra forma de controle também, por parte do Ministério Público, é a utilização da chamada Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, como nós sabemos, é uma lei que está focada no combate à corrupção. Né? Então, especificamente no combate à corrupção, de agentes políticos, né? De agentes públicos. A lei se utiliza dessa expressão, agentes públicos. Agora, agentes que não são públicos, portanto, vamos pensar num diretor-presidente de uma ONG que firma uma parceria com o poder público, recebe recursos públicos por meio de convênio, mesmo termo de parceria. Se houver acusação, né, ou condutas consideradas qualificadas pela lei de improbidade administrativa, é óbvio que pode o Ministério Público investigar essas condutas e também propor ação de improbidade administrativa não só contra os agentes públicos, mas também contra esses agentes privados. Por quê? Se utilizaram de recursos públicos, em tese, obviamente, para alcançar finalidades que não são públicas, desvio de recursos e assim por diante. Então, a lei de improbidade administrativa, ela pode sim ser utilizada, proposta pelo Ministério Público, o Ministério Público tem legitimidade para isso, para então promover a responsabilização judicial, civil nesse caso, por improbidade administrativa e até devolução de recursos públicos ilegalmente geridos por parte da entidade do terceiro setor. Então, esta é uma lembrança importante, né, em matéria de controle pelo Ministério Público. Bom, finalmente, o controle pelo Poder Judiciário. Bom, o Ministério Público, ele não precisa ser provocado, não é, para fiscalizar e controlar. O Poder Executivo também não. Não é? O Tribunal de Contas, ele tem também mecanismos, né, por exemplo, auditorias, não é, para realizar uma fiscalização sem provocação. Agora, o Poder Judiciário somente atua controlando o terceiro setor, suas entidades, suas atividades, desde que provocado. Então, não há que se falar numa atuação ex officio do Poder Judiciário nessa matéria. Nesse sentido, então, sempre que provocado e desde que obedecida a legislação processual, o Poder Judiciário processará e julgará ações que tenham por objeto o controle das entidades do terceiro setor. Finalmente, nós temos um caso ou uma espécie de controle que é o controle social. O controle social, ele está umbilicalmente vinculado ao Estado democrático de direito, né? Ao fato de que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Nesse sentido, então, qualquer atividade, não é, que envolva uma parceria entre Estado e terceiro setor pode desencadear, como desencadeia de fato e de direito, o chamado controle social. O que é o controle social? Ele pode ser definido assim: qualquer cidadão ou mesmo entidade do terceiro setor tem legitimidade para denunciar aos órgãos competentes irregularidades e ilegalidades envolvendo a atuação de entidades do terceiro setor. E nesse sentido, então, cabe ao Poder Executivo estimular a atuação da própria sociedade no controle, não só de entidades ou das parcerias envolvendo Estado e terceiro setor, mas das atividades do próprio Estado. A gestão pública deve ser controlada pela sociedade. E isso tem o nome de controle social, não é? Nesse sentido, então, nós temos também uma inovação, também em anteprojeto proposta, né, uma proposta de anteprojeto de nova lei orgânica da administração pública federal, que envolve também os chamados entes de colaboração, que seriam entes do terceiro setor que venham a parcerizar com o Estado. Esse anteprojeto de lei orgânica ainda não foi encaminhado ao Congresso Nacional, foi elaborado por uma comissão de juristas, constituída pela Portaria 426, de 6 de dezembro de 2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Foi entregue uma minuta ao MPO em 16 de julho de 2009. Então, neste anteprojeto, há uma série de propostas. Eu vou ler somente
é uma delas que dizem respeito também ao terceiro setor. Por exemplo, o artigo 73 desta minuta de anteprojeto de nova lei orgânica, que visa substituir o Decreto-Lei 200 de 67, que já está, de certo modo, anacrônico. Então, o artigo 73 diz o seguinte: são entidades de colaboração as pessoas jurídicas de direito privado, não estatais, sem fins lucrativos, constituídas voluntariamente por particulares, que desenvolvam atividades de relevância pública, essenciais à coletividade, objeto de incentivo e fiscalização regular do poder público. Então, nesse sentido, já há também um outro anteprojeto de lei, agora que trata da administração pública, visando aqui a criação, digamos assim, de regras mais específicas, que dizem respeito ao controle de entidades do terceiro setor, que eventualmente sejam entidades que colaboram com o poder público. Finalmente, cabe mencionar que o decreto 7568, de 16 de setembro de 2011, em seu artigo 5º, estipula o seguinte: fica instituído o grupo de trabalho com a finalidade de avaliar, rever e propor aperfeiçoamentos na legislação federal relativa à execução de programas, projetos e atividades de interesse público e as transferências de recursos da União mediante convênios, contratos de repasse, termos de parceria ou instrumentos congêneres. Ou seja, será criado esse grupo de trabalho, em breve, coordenado pelo ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e que fará uma proposição, até em termos legislativos, de novas regras envolvendo o controle e fiscalização de entidades parceiras do terceiro setor. Muito bem. Dito isso, agora vamos perguntar aos nossos alunos se eles têm alguma indagação, ou até alguma colocação a fazer a respeito da nossa matéria. Professor, eu queria uma última pergunta. Eu gostaria de saber se as regras aplicáveis, as regras de controle aplicáveis ao terceiro setor privado, são tão rígidas quanto as aplicáveis ao poder público. Sim, elas podem ser consideradas regras tão rígidas quanto, mas há um choque. A questão que nós mencionamos é essa. Há um choque, sobretudo, na compreensão, nos limites dessas regras em relação à liberdade de funcionamento, à liberdade de associação e liberdade de funcionamento, que são liberdades públicas previstas na Constituição. Então, eu diria que as regras são tão significativas quanto, mas os limites não são bem definidos. E, por isso, muitas vezes escapam ao controle alguns temas que acabam gerando impunidade, não é? Sobretudo daqueles que se até auto-intitulam, diretores de ONGs, quando na verdade não se trata de ONGs, e os nomes são laranjas, os nomes são mais variados, ou seja, são entidades que já nascem sem uma intenção lícita clara. Aliás, a intenção não é lícita. Então, há essa dificuldade que merece um melhor tratamento legislativo e jurisprudencial no Brasil. Professor, a própria entidade do terceiro setor pode exercer controle? Sim, é possível que, por exemplo, sejam criadas entidades do terceiro setor, como é o caso da Transparência Brasil, como é o caso da ONG Contas Abertas do Distrito Federal, e essas entidades já são criadas justamente para realizar controle e fiscalização. No caso da gestão pública, da aplicação de recursos públicos pelo poder público. Mas podem ser criadas também para realizar uma fiscalização, um controle das entidades de terceiro setor que não tenham relação com o poder público. Aí, alguns casos, no Brasil não são tantos, mas fora do Brasil nós vamos observar algumas entidades que são criadas para esses fins. Professor, qual seria a diferença entre o controle interno e o controle externo dentro do contexto da parceria entre o terceiro setor e o Estado? Eles se relacionam, Como eu disse, o controle interno, quanto melhor for o controle interno, por mais efetivo que seja o controle externo das parcerias, ele poucas retificações irá fazer. Então, eles devem estar comunicados, a legislação é que tem que dar o tom, harmonizar justamente o que vem a ser o controle interno, suas intenções, suas finalidades e o controle externo também. Ambos os controles são importantes e indispensáveis para a boa realização das parcerias do Estado com o terceiro setor. Então, eles se relacionam entre si
e, sem dúvida alguma, quanto melhor for o controle interno, mesmo com a maior eficácia do controle externo, menos ele vai precisar fazer. E isso, só isso, já é um excelente resultado, mas esse balanceamento deve ser feito pelo legislador e depois pelo aplicador dessa legislação. Hoje nós não temos isso muito preciso no nosso ordenamento. Muito bem. Finalizando, então, a nossa última aula, não é? A aula número 5, que teve por tema o controle das parcerias do Estado com o terceiro setor, nós falamos a respeito de controle, dos tipos de controle, das espécies de controle, da relação dessas espécies de controle entre si, dos efeitos positivos que esse controle pode gerar, não é? Na gestão de recursos, sobretudo das parcerias, e se houver maiores dúvidas a respeito desse tema, do tema da nossa aula, eu pediria então que os interessados encaminhassem essas dúvidas e questionamentos por e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever esta aula e as outras aulas do curso pode acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Né? Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos, dos nossos alunos aqui presentes, e então encerrarmos esse nosso curso de parcerias do Estado com o terceiro setor. A todos, muito obrigado.